Bom, como já foi apresentado agora há pouco aqui na leitura da Amanda, a matéria da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, na sua edição desta segunda-feira, destaca a briga por território entre os estados do Piauí e o Ceará. Em 2011, o estado do Piauí promoveu no Supremo Tribunal Federal uma ação civil originária reclamando terras que, segundo ele, o Piauí, teriam sido invadidas pelo Ceará na região da Serra da Ibiapaba. Pelo mapa apresentado pelo estado do Piauí, em 13 municípios da Ibiapaba, terras foram invadidas. O histórico dessa disputa foi detalhadamente descrita pelo blog do Edson Silva, ainda no início de 2022, quando o processo por inação dos últimos governadores do estado do Ceará estava tramitando à revelia, sem qualquer acompanhamento pelo governo do estado do Ceará. Depois do grito do blog do Edson Silva, a governadora, à época, Isolda Sela, chamou, como dizem os advogados, chamou feito a ordem e assumiu pessoalmente a defesa do Estado. Chamou a Procuradoria-Geral do Estado, ordenou que buscasse saber o que estava acontecendo. Foi pessoalmente a Brasília, conversou com a ministra Carmen Lúcia, se inteirou do processo e ordenou providências da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria contratou um escritório para acompanhar o feito. Possivelmente já era tarde, mas não tarde demais, porque o processo já estava praticamente, como está, na sua fase final. O Exército Brasileiro, por determinação da ministra Carmen Lúcia, que seguiu o processo que originariamente começou com o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia ordenou uma perícia. E essa perícia tinha um custo elevado na época. E a ministra determinou que esse custo fosse pago pelo estado do Piauí e pelo estado do Ceará. O estado do Ceará não cumpriu a sua parte. O governo do Piauí pagou a perícia toda. A perícia está chegando ao fim. O Exército deve entregar o seu relatório dizendo de quem é quem, que terra é de estado ou outro, agora até o fim do mês de junho. E aí só cabe à ministra receber as razões finais dos governos do Piauí e do Ceará e decidir. Os governadores do Ceará, desde Gonzaga Mota até hoje, foram omissos em relação a essa questão. O governo do Piauí, em mais de uma oportunidade, procurou um acordo. O estado do Ceará desperdiçou um momento ímpar, quando dois governadores do PT, no mesmo momento, administravam os dois estados.
por exato 7 anos, porque os 2 governadores renunciaram para ser candidato ao Senado e ambos foram eleitos. Wellington Dias, no Piauí, e Camilo Santana, no Ceará. Os 2 foram incapazes de promover o acordo. Não sei se descaso do governo do estado do Ceará ou porque já estava considerado vencido na questão. Os cearenses precisam saber como agem realmente os seus políticos. Eles ficam sempre a dizer que estão representando bem o Estado, estão defendendo o povo, mas aí quando chega num momento desse, a gente tem a certeza absoluta do que não fizeram nada. Camilo e o Wellington Dias, hoje 2 senadores, foram governadores dos 2 estados ao mesmo tempo, durante 7 anos, e o governador do Ceará nada fez em busca de um acordo para que o Ceará não venha a perder terras que podem atingir a 13 municípios da região rica, que é a região da Ibiapaba, como bem mostra a matéria bem detalhada que está hoje no jornal Folha de São Paulo. Enfim, o Senado da República promete votar na Comissão de Constituição e Justiça, no início da próxima semana, o novo Código Eleitoral para substituir o que foi criado na década de 1940, embora esteja muito modificado até aqui, mas não satisfaz os interesses da política brasileira no momento. O relator do projeto é o senador piauiense Marcelo Castro, e ele falou sobre a votação. Vamos ouvi-lo. Terminamos agora a reunião de líderes com o presidente Rodrigo Pacheco, reunião ordinária, e foi deliberado que nós teremos sessão terça-feira do Congresso Nacional, às 14 horas, para a gente votar os vetos que tem na LOA, tem na LDO, então será uma sessão do Congresso para isso daí. Quarta-feira nós teremos sessão semipresencial para apreciar o PL 1213 de 24, que trata da reestruturação de várias carreiras dos servidores públicos, e o que eu julgo assim um compromisso dos líderes, do presidente Rodrigo Pacheco, mais importante é da gente votar o Código Eleitoral no dia 5 de junho, na CCJ, e no dia 6 de junho a gente fazer uma sessão de debates no plenário da Casa para a gente discutir o fim da reeleição para os cargos executivos de prefeito, governador, presidente da República, a introdução ou não de 5 anos de mandato e também a coincidência ou não das eleições. Então são 3 temas que nós iremos debater, iremos convidar as maiores autoridades do país no assunto para fazer um amplo debate, chamar a sociedade para a gente debater esse tema que julgamos muito importante para a administração pública no Brasil, e depois da sessão de debate a gente encaminhar um cronograma para ver como nós vamos coordenar isso daí, se vai haver uma hierarquia, o que é mais importante fazer, a coincidência ou não das eleições, o fim da reeleição, mandato de 4 anos ou 5 anos, mandato de senadores de 5 ou de 10 anos, quer dizer, tudo isso
será feito um debate amplo, com toda a sociedade participando, para a gente tomar a decisão que julgar mais adequada para o nosso arcabouço jurídico eleitoral. Vamos ter só o debate. Só o debate. Dependendo do que foi debatido, da conclusão que a gente chegar, aí a gente vai dar um encaminhamento. Se chegar a uma conclusão do debate, que fim da reeleição não é uma coisa importante, e a sociedade não quer isso, quer continuar com a reeleição, então é um tema que vai sair. Se chegarmos ao contrário, que é o mais importante de tudo, vamos priorizar isso. Se chegarmos a um debate que o mais importante é mandato de 5 anos, vamos priorizar isso. Se chegarmos a uma conclusão que o mais importante é a coincidência dos mandatos, vamos priorizar. E se chegarmos à conclusão que eu já cheguei, que o mais importante é pôr fim à reeleição, botar mandato de 5 anos e coincidir. Bom, todo respeito nós devemos ter aos poderes da República e ao poder legislativo em especial. É o poder que nos representa de fato. Mas os nossos deputados e senadores, vez por outra, passam a ideia de que não sabem o que querem. Ora, nós temos reeleição no Brasil desde o governo do Tucano, do nosso Tucano, Fernando Henrique Cardoso. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foi o tucanato brasileiro que instituiu a reeleição no Brasil. Coincidência de eleições, nós tínhamos há muitos anos. Tinha um dia que os eleitores, os brasileiros, íamos votar para vereador, para prefeito, para deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, tudo no mesmo dia. Aí entende o Congresso que era muito voto no mesmo dia para uma pessoa só e resolveram dividir as eleições municipais e estadual, óbvio, com da federal. E aí instituiu-se um mandato de 2 anos para prefeito, que era para exatamente sairmos da coincidência. Agora volta-se a falar em coincidência. E, olhe lá, ou vamos ter mandato tampão de 2 anos, ou vamos ter mandato de 6 anos para prefeito. Bom, o Código Eleitoral é muito importante, porque a falta de um Código Eleitoral que se cumpra realmente é que faz com que o país vivamos numa insegurança jurídica nesta área do eleitoral. E o caso da cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bismarck na última quinta-feira. Por que na última quinta-feira? Porque esse processo do deputado Bismarck Maia, juntamente com o suplente aí Aldic e de prefeitos, ele foi julgado no plenário virtual. Não foi no plenário presencial do Tribunal Superior Eleitoral. Foi no plenário virtual. Ele começou na semana anterior e terminou à meia-noite da quinta-feira. Portanto, só tomamos conhecimento dessa cassação na sexta-feira, mas ela se deu na quinta-feira, no encerramento da sessão virtual. Foram 5 votos a favor da cassação e 2 contra. O deputado Eduardo Bismarck teve o seu mandato cassado, repito, pela insegurança jurídica que há no país, sobretudo em relação ao que se pode ou não se pode fazer na pré-campanha eleitoral, e ele foi flagrado lá nesse evento, na Serra, na pré-campanha, lá de prefeito. Muito bem, ou melhor, desculpa, da pré-campanha de 2022. Também porque há um descaso muito grande dos políticos com relação a
a ordenação da sua campanha. A maioria deles, ou a quase totalidade desses candidatos, não tem um assessor jurídico para lhe orientar. Olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo e assim por diante. A quase totalidade não tem. Aí corre esse risco. A quase totalidade também não tem uma assessoria de imprensa para evitar que eles tenham determinados tropeços. Os candidatos, os políticos, sequer prestam atenção aos pedidos de registro de suas candidaturas. Está aí um exemplo bem claro. 4 deputados estaduais do PL cearense estão com seus mandatos cassados porque não prestaram atenção no processo de registro das candidaturas. O partido vai lá, registra quem ele bem quer e entende. E o candidato não sabe quem são os seus companheiros de chapa. E aí dá no que dá. Tanto o Bismarck quanto os deputados estaduais do PL, a doutora Silvana, a Marta Gonçalves, o pastor Alcides e o Carmelo Neto estão cassados por isso. Não ligaram para o processo de registro da candidatura. O jornal O Globo de ontem mostra uma matéria interessante, que é o crescimento do PSD e do União Brasil em termos de prefeituras no Brasil, deixando de lado o MDB, que desde a Revolução sempre teve o maior número de prefeituras no Brasil. Hoje ele já é o terceiro e a perspectiva é de que nas eleições de 2024 venha a perder mais prefeituras para o PSD, o que tem mais prefeituras hoje, mais de 1.000 prefeituras, e para o União Brasil. Com esta informação, nós encerramos a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira. Continue conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.